pessoal, então vamos continuar aqui, né? O prof tem que ir fazendo vídeos não tão longos, porque senão depois não carrega aí pra vocês, tá? Então vamos fracionar a aula de hoje. Vamos falar então sobre a avaliação do paciente, tá? Muitíssimo importante também. A avaliação do paciente, ela se divide em 3 momentos. O exame primário, que é onde a gente vai avaliar inicialmente esse paciente e tratar as lesões que podem ter risco de morte iminente. O exame secundário e o monitoramento e a avaliação contínua ou reavaliação, tá? O PH-TLS, que é a literatura que norteia o trauma e o atendimento pré-hospitalar, traz bem dessa forma, tá? A avaliação da cena, primeiramente de tudo, né? Onde a gente faz o dimensionamento da cena, segurança e tudo mais relacionado com a cena. Aí, quando a gente está seguro para abordar o nosso paciente, a gente vai fazer o exame primário, que a gente chama de avaliação inicial. Depois que a gente estabilizou o nosso paciente, que ele não tem mais risco iminente de morte, a gente vai fazer o exame secundário, que é através do histórico, né, uma breve entrevista, e o exame físico mais detalhado desse paciente. O exame físico é examinar todo o corpo do paciente, e aí a gente vai fazer a monitoração e reavaliação até a chegada no hospital, né, se for longe, ou vai só monitorar o paciente, se for mais pertinho, né? Mas se for um trecho mais longo, a gente vai reavaliar esse paciente quantas vezes for necessário para que a gente consiga permanecer com esse paciente estável até a chegada ao hospital de destino, tá bom? Avaliação inicial, então vamos falar um pouquinho. A avaliação inicial, ela sempre vai visar restabelecer os sinais vitais. A avaliação inicial, em caso de trauma e paciente grave, a gente vai fazer através do XABCD. Antigamente a gente só fazia o ABCD, né? E no último ano foi implantado o X, que é primordial para a vida do paciente, né? Que o X refere-se a hemorragias exsanguinantes, ou seja, aquelas hemorragias bem intensas que já vocês vão entender o porquê da gente fazer a avaliação através do XABCD. O XABCD, então, é o mnemônio do trauma, que a gente chama, tá? Ele serve para nos nortear na avaliação e condução do tratamento do paciente vítima de trauma grave, tá? O X, o que é o X? Exsanguinação, ou seja, hemorragias externas graves. Primeiro de tudo, a gente vai tratar a hemorragia. Pessoal, não é qualquer sangramento, é hemorragia. Aquele paciente está perdendo muito sangue, tá? Sempre a gente vai estabilizar um passo para a gente conseguir passar para o próximo passo. Se o paciente está sangrando, tem muita hemorragia, a gente não vai partir para a estabilização das vias aéreas, estabilização da coluna cervical. A gente vai primeiro estabilizar aquele sangramento, aquela hemorragia. A menos que a equipe esteja com vários profissionais, aí a gente já consegue alguns profissionais estabilizando esse sangramento e os outros já conseguem ir dando sequência no protocolo, tá? O A significa via aérea e coluna cervical, que é a permeabilidade da via aérea, ou seja, eu preciso deixar esta via aérea do paciente pérvia, né? Não posso deixar a via aérea obstruída. E aí eu estabilizo a coluna cervical, muito importante no trauma, porque se esse paciente tiver uma lesão de coluna cervical e eu continuar movimentando o paciente, eu vou fazer uma lesão bem provavelmente irreversível e vou deixar este paciente tetraplégico, ou seja, ele não vai movimentar nem os braços e nem as pernas. Depois que eu fazer a
permeabilização das minhas vias aéreas e estabilizar minha coluna cervical, eu vou para o B, que é o quê? Respiração e ventilação. Eu vou ver se esse meu paciente está respirando adequadamente. Se ele não estiver, eu vou tentar tratar a causa e vou ofertar uma ventilação para esse paciente. A ventilação em si, ela não quer dizer que a via aérea não estando obstruída, ele não tendo nada no nariz, na boca ou no restante da via aérea, quer dizer que ele vai estar respirando corretamente, porque a respiração depende da função pulmonar também, tá? Então, eu preciso tratar a causa para depois seguir para o próximo passo. O passo quarto, que é o C, é a circulação e controle de hemorragias. Controle de sangramentos. As hemorragias graves eu vou tratar aqui em cima, no X. Outras hemorragias leves eu vou tratar no C, tá? Depois que eu verifiquei pulso desse paciente, que eu verifiquei como é que tá a circulação, se o sangue está circulando, ou seja, se o coração está batendo, eu vou passar para o D, que é a avaliação do estado neurológico desse meu paciente, tá? Que daí ali eu vou fazer a avaliação da escala de Coma de Glasgow e a avaliação das pupilas para descartar ou confirmar algum caso de TCE ou alguma outra lesão neurológica, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou passar para o passo E, que é a exposição da vítima. Eu não vou deixar a vítima nua lá no meio da estrada, no meio da rua, mas eu vou fazer uma breve exposição à procura de alguma outra lesão adicional grave e vou fazer medidas para evitar a hipotermia. Por exemplo, se o meu paciente estiver molhado, estiver dentro de uma vala com água, estiver exposto ao frio, eu vou controlar esta minha hipotermia, porque hipotermia também causa óbito. Vamos ver agora cada etapa um pouquinho mais detalhadinho, tá? O que eu preciso procurar no X, que é o primeiro passo? Eu vou chegar lá, fomos acionados para um acidente de trânsito. Tem um carro e moto, o condutor do automóvel saiu ileso, o motociclista está ferido. A gente vai prestar atendimento para ele, então. Cheguei do local, avaliei a minha segurança, avaliei a cena num geral, não preciso de ajuda adicional, vou realizar atendimento. Cheguei para abordar meu paciente. Primeiro, o que eu vou rapidamente, gente, a questão assim, ó, segundos. Tem sangramento? Sangramento. Não existe. Beleza, eu vou passar pro próximo passo, pro A. Então, no X eu vou procurar por hemorragia exsanguinantes, que são hemorragias intensas que comprometam a vida do meu paciente. Se ele tiver uma hemorragia grave, eu vou fazer a contenção dessa hemorragia. Eu só vou passar para o segundo passo depois que eu fizer que eu contei essa minha hemorragia, tá? Quais as formas, primeiramente, de fazer uma contenção de hemorragia? Compressão direta. Eu vou pegar um chumaço, todo mundo deve saber já o que é, né? Uma compressa limpa estéreo. Vou colocar sobre o ferimento e vou comprimir, né? Comprimir com o intuito de parar o sangramento. Se dessa forma não funcionar, tem uma laceração aqui no meu antebraço, né? Eu vou fazer o quê? Pressionei aqui, tô comprimindo direto sobre o ferimento. Não tá resolvendo, eu vou comprimir o ponto arterial mais próximo, que no caso aqui do antebraço, é aqui as artérias braquiais. Por que eu vou comprimir ali? Para tentar fazer com que o sangue não chegue mais no meu ferimento, tá? Então, aqui tem uma imagem ilustrativa de uma compressão direta, tá? Exsanguinação, é hemorragia grave, tá? Externa, onde a gente pode verificar o sangramento. Então, né?
Vou tentar estancar esse sangramento. Primeiro passo, compressão direta sobre o ferimento. Segundo passo é a compressão indireta, que é quando eu faço pontos de pressão sobre a artéria distante do ferimento, né? Distante, mas não tão distante. Não vou pegar aqui subclave ou algo assim. Sempre o mais próximo do ferimento. E terceira tentativa, se nenhuma dessas funcionar, eu vou utilizar o torniquete. Torniquete, vocês sabem o que é, né? Fazer o torniquete todo ao redor do membro. Eu consigo utilizar torniquete aonde? No tronco? Não, né? Não vou torniquetear o tórax do paciente ali, né? Nem tem como. Nos membros superiores, né? Nos braços e nas pernas, nos membros inferiores. Torniquete, geralmente a gente vai utilizar quando tiver uma laceração muito vasta, quando tiver uma amputação traumática ou quando o membro estiver parcialmente amputado, que aí são hemorragias extremamente graves e que precisam ser tratadas imediatamente, tá? Feito isso, pessoal, estanquei o sangramento, eu tive que fazer um torniquete. O meu motoqueiro lá, ele amputou a perna. Ficou presa entre a motocicleta e o carro. Foi uma colisão frontal. E aí eu fiz um torniquete com o meu garrote, porque eu não tinha nada dentro da viatura. Eu utilizei o meu garrote e um pedaço de madeira. Peguei o garrote, amarrei lá na perna e amarrei a madeira aqui e torci, tá? Torci até fazer estancar o sangramento lá do restante da perna, tá? Provavelmente não vai dar para fazer reimplante desse membro porque ficou todo esmagado, tá? Tô usando uma situação extremamente traumática aqui, tá? Mas que pode ocorrer. É só para vocês terem uma noção, tá? A prof tá tentando chegar o mais próximo da realidade possível. É difícil, gente. Online, não é fácil, mas é isso aí, tá? Beleza, estanquei meu sangramento, vou pro próximo passo, que é o A, que é o quê? Permeabilidade via aérea e estabilização de coluna cervical. O que eu vou procurar nesta etapa? Via aérea está pérvia, ou seja, a via aérea está desobstruída. Existe algum corpo estranho que está obstruindo a via aérea do meu paciente, seja na boca ou seja nas narinas? Dentadura, sangue, secreção, água, vômito, existe? Se existir, eu vou estabilizar esta questão. Eu vou desobstruir a via aérea do meu paciente, vou fazer o alinhamento da coluna cervical e vou estabilizar ali a cervical do meu paciente, não deixando que ele movimente mais o pescoço, tá? Se for necessário, eu vou utilizar uma cânula orofaríngea, que eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar para vocês, mas eu vou levar em aula presencial. E vou fazer a aspiração da secreção que tiver na boca ou na narina desse paciente, seja sangue, vômito, catarro, o que for, tá? Para que a gente consiga manter a via aérea desse paciente pérvia, que o ar possa entrar e ir até a via aérea inferior. Aqui mostra como que é a imobilização, a estabilização manual da cervical, tá? Eu vou elevar a mandíbula. Por exemplo, o paciente tá lá, ele caiu, tá meio assim com o queixo. Eu vou nas proximidades aqui da orelha, com as mãos assim, eu vou levantar o queixo do meu paciente, na região da mandíbula, e vou estabilizar a região aqui da cervical, tentando não deixar mais que o paciente chacoalhe a cabeça, tá bom? Meu Deus, peraí, quase caiu meu fone. Sobre a via aérea ainda, a via aérea. Sinal do que pode ter obstrução de via aérea: agitação, sonolência, cianose
perioral, né? Sons anormais, pode ser que esteja uma obstrução um pouco mais abaixa. E disfonia, o que é disfonia? É aquela dificuldade na fala, quando a fala sai meio que atrapalhada, tá? Que pode ter alguma coisa aqui a nível de laringe, tá? Aqui é importante vocês saberem, todo paciente que é vítima de politrauma, ou seja, que tem mais de um trauma, até que se prove o contrário, ele tem lesão de cervical. Então, a gente vai estabilizar a coluna cervical desse paciente, até porque ninguém quer carregar para o resto da vida a culpa de ter deixado um paciente tetraplégico ou paraplégico, né? Então, o que tiver a nosso alcance, a gente vai fazer. Aqui tá a manobra que eu falei para vocês, tá? De estabilização da coluna cervical, tá? E abertura de viéria. Olha como abre a viéria do paciente aqui, né? A gente faz a elevação da mandíbula ao mesmo tempo que a gente estabiliza a cervical para ele não mexer. Tudo isso a gente vai ter na prática, tá bom, pessoal? Beleza, via aérea pérvia, coluna cervical estabilizada. Então, já estancamos a hemorragia do meu paciente. Ele tá com a via aérea pérvia, não tem nada obstruindo e agora ele tá com a cervical estabilizada. Vamos passar para o próximo passo, que é o B. O que é o B? Respiração e ventilação. O que eu vou procurar nesta fase? O paciente está respirando, a respiração do paciente está presente? Sim. É adequada? Sim. Tem expansão torácica? O tórax está expandido. Então, beleza. Quer dizer que ele está respirando, né? Que está entrando ar. Será que está sendo suficiente essa respiração ou eu preciso ofertar oxigênio adicional? Todo paciente vítima de trauma grave, a gente vai fazer uma oferta de oxigênio adicional para evitar hipóxia. O que é hipóxia? Hipóxia é quando o nível de oxigenação sanguínea diminui, hipo, né? Então, isso pode causar lesões neurológicas irreversíveis. Então, todo paciente de trauma grave, a gente vai ofertar oxigênio como ventilação de suporte, tá? Isso, via de regra, é básica, tá? Então, a gente vai ter que se atentar, se acaso ele não tiver com a via aérea desobstruída, ele não estiver respirando, ele pode ter um trauma de tórax, ele pode estar com o tórax perfurado, ele pode ter tido uma contusão torácica ou qualquer outro trauma a nível de tórax que está impedindo ou a expansão do pulmão ou a troca gasosa ali a nível alveolar, tá? O que eu vou avaliar nessa etapa? A respiração e a ventilação, né? Aquilo que a prof falou. Como que eu vou saber se esse paciente está respirando, prof? Eu vou ver se o tórax expande, eu vou verificar se há batimento de asa de nariz, né? E vou tentar ouvir se existe algum ruído nessa respiração. Se acaso existir, aí pode ser que tenha a presença de líquido ou alguma coisa na via aérea desse paciente, tá? Aqui é mais ou menos isso que eu falei. Podem olhar ali na fotinho, o pessoal do SAMU está realizando atendimento. Esse paciente já está imobilizado, já fizeram o pneumônio certinho e tá com O2 em máscara. Olha só aqui, O2 em máscara. Aqui o cilindro de O2. Opa! Pera, deixa eu segurar aqui. Aqui o cilindro de oxigênio, tá? Se for necessário, se esse paciente tiver com uma respiração muito agônica, tiver muita dificuldade, tiver com cianose perioral, a gente vai utilizar a ventilação com o ambu, tá? O reanimador, que aí é um paciente já bem mais grave, tá bom? Geralmente a gente vai utilizar máscara não reinalante se o paciente respira, mas vocês percebem que ele tem uma dificuldade na ventilação, a gente vai utilizar essa máscara. Se o paciente está com a via aérea pérvia e não respira, a gente vai utilizar o ambu, tá? Feito isso, a gente vai passar
para o próximo passo, que é o C. Aqui ainda faltou para eu falar da importância de verificar o tórax, né? Como eu falei ali antes para vocês. Porque esse paciente pode ter uma perfuração do tórax, né? Por algum objeto ali na hora do acidente, pode ter perfurado o tórax dele e tá fazendo um pneumotórax, que é quando o ar entra por fora do pulmão, né? Que o ar fora do pulmão não pode. Ele pode ali a nível alveolar, a nível de traqueia, brônquios e bronquíolos, né? Agora fora, dentro do tórax, mas fora aqui do pulmão, não pode ter ar porque o ar vai ocupar um espaço, então o nosso pulmão não vai conseguir expandir, né? O paciente automaticamente vai ter dificuldade respiratória. Então, isso é importante, a gente sempre se atentar se há perfuração de tórax, pode ter entrado ar dentro do tórax do nosso pulmão, ou pode estar fazendo um hemotórax, que é quando tem sangue. E nem sempre o hemotórax vai ter a perfuração do tórax, pode ter tido uma conclusão ou uma contusão, né? Um choque muito grande da parede torácica contra alguma superfície rígida. E aí começou a sangrar lá dentro e da mesma forma que o ar, o sangue ali na caixa torácica vai ocupar espaço. Então o nosso pulmão não vai expandir e se contrair, né? Então não vai, o paciente não vai conseguir fazer a troca gasosa corretamente, tá? Beleza, então.